Central de Defesa Planetária para todas as nações. Detectamos um objeto de grandes proporções cruzando a órbita da Lua. Repetindo. Objeto confirmado. Trajetória compatível com possível colisão com a Terra. Velocidade estimada: 27 km por segundo. O objeto mede aproximadamente 480 metros de diâmetro. Massa estimada superior a 60 milhões de toneladas. Todas as agências espaciais estão em alerta máximo. Agora imagine se isso fosse real. Um asteroide com quase meio quilômetro de largura se aproximando da Terra a 27 km por segundo. Isso significa cerca de 97 mil km por hora. Rápido demais para qualquer reação improvisada. Mas antes de entrar em pânico, precisamos entender uma coisa. Isso já quase aconteceu. Em 2013, um objeto muito menor explodiu sobre a cidade de Chelyabinsk, na Rússia. Ele tinha cerca de 20 metros de diâmetro. A energia liberada foi equivalente a aproximadamente 500 mil toneladas de TNT, cerca de 30 vezes a bomba de Hiroshima. A onda de choque quebrou janelas, danificou prédios e feriu mais de 1.500 pessoas. E ele nem chegou a tocar o chão. Em 1908, na região de Tunguska, outro objeto explodiu ainda na atmosfera. Derrubou cerca de 80 milhões de árvores em uma área de mais de 2.000 km². E há 66 milhões de anos, um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro atingiu a região que hoje é o México. A energia liberada foi estimada em mais de 100 trilhões de toneladas de TNT. Isso é milhões de vezes mais poderoso do que todas as armas nucleares já construídas juntas. Foi um dos principais eventos que levou à extinção dos dinossauros. Então a pergunta não é se pode acontecer. A pergunta é: podemos impedir? Voltemos ao nosso objeto hipotético de 480 metros. Um corpo rochoso desse tamanho, viajando a 27 km por segundo, teria uma energia aproximada de 13 quintilhões de joules. Isso equivale a cerca de 3.000 megatons de TNT. Para comparação, a maior bomba nuclear já detonada na Terra liberou cerca de 50 megatons. Estamos falando de algo aproximadamente 60 vezes mais poderoso. Se esse asteroide atingisse o centro de uma grande cidade, como São Paulo, Nova York ou Tóquio, ele abriria uma cratera de aproximadamente 5 a 7 quilômetros de diâmetro, com centenas de metros de profundidade. Tudo no ponto de impacto seria vaporizado instantaneamente. A temperatura ali chegaria a milhares de graus Celsius. A onda de choque se espalharia a uma velocidade maior do que a do som, destruindo prédios como se fossem feitos de papel. Vidros estourariam a dezenas de quilômetros de distância. Incêndios se espalhariam por bairros inteiros. A rede elétrica entraria em colapso. Hospitais ficariam lotados em poucos minutos. Se atingisse Brasília, o centro político do país desapareceria em segundos. Se atingisse Washington, Pequim ou Londres, o impacto político e econômico seria global. Agora imagine outro cenário. Uma tarde de domingo em uma praia movimentada. Pessoas jogam vôlei na areia, crianças constroem castelos com areia molhada perto da água. Vendedores ambulantes passam vendendo espetinhos, água de coco e balões coloridos. Casais recém-casados caminham de mãos dadas. Um grupo de amigos monta uma fogueira ao anoitecer, toca violão e canta enquanto o sol se põe no horizonte. Alguns estão ali pela primeira vez, outros fazem daquela praia um costume de toda semana. Então, alguém percebe um ponto brilhante no céu. Não é avião, não é estrela. Ele cresce, fica mais intenso. Em poucos segundos o céu parece se rasgar. O asteroide entra na atmosfera deixando um traço de fogo.
O ar à sua frente é comprimido com tanta força que aquece até começar a brilhar. Forma-se uma bola de fogo gigantesca. O som ainda não chegou. Primeiro vem a luz. Depois, um estrondo ensurdecedor que parece dividir o céu em dois. Se o impacto acontecer no oceano, a água é empurrada violentamente para fora do ponto de colisão. Forma-se uma cavidade enorme antes que tudo desmonte de volta. Ondas gigantes se espalham em todas as direções. Tsunamis com dezenas de metros de altura atingiriam o litoral em minutos ou horas, dependendo da distância. Prédios à beira-mar seriam arrastados, portos destruídos. Em cidades como Rio de Janeiro, Miami ou Tóquio, bairros inteiros seriam inundados. Pessoas na praia veriam primeiro o mar recuar de forma anormal. A linha da água avançaria para trás, expondo o fundo do oceano. Alguns curiosos talvez se aproximassem para filmar. Depois, viria a parede de água. Mas e se detectamos antes? Hoje, agências espaciais monitoram milhares de objetos próximos da Terra. Em 2022, uma missão chamada DART colidiu de propósito com um pequeno asteroide e conseguiu alterar levemente sua órbita. Isso prova que é possível, mas tudo depende do tempo. Se detectamos um objeto como o nosso com 20 anos de antecedência, poderíamos enviar várias missões para mudar levemente sua trajetória. No espaço, uma pequena mudança feita cedo pode se transformar em milhares de quilômetros de diferença anos depois. Com 5 anos de antecedência, ainda seria possível, mas mais arriscado. Com 1 ano, as opções seriam muito limitadas. Com algumas semanas, praticamente nenhuma tecnologia atual garantiria sucesso. E se fosse pior? Imagine um asteroide de 10 quilômetros. A energia liberada lançaria poeira e fragmentos para a atmosfera em escala global. A luz do Sol seria bloqueada por meses ou até anos. A temperatura média do planeta cairia. Colheitas falhariam. Cadeias de abastecimento entrariam em crise profunda. Governos declarariam estado de emergência. A programação da televisão seria interrompida com notícias urgentes o tempo todo. Mas também veríamos algo diferente. Equipes internacionais trabalhando juntas, cientistas compartilhando informações em tempo real, países rivais cooperando, doações atravessando fronteiras, pessoas abrindo suas casas para desconhecidos, voluntários organizando abrigos, médicos trabalhando sem parar. Já vimos isso depois de grandes furacões, terremotos e tsunamis. Em meio ao caos, a solidariedade humana costuma aparecer com força impressionante. Talvez a pergunta não seja apenas se podemos parar um asteroide. Talvez seja se conseguimos agir unidos antes que seja tarde demais. O universo não envia avisos personalizados. Ele segue suas próprias leis, indiferente. Se enxergarmos cedo o suficiente, temos uma chance real. Se enxergarmos tarde demais, o que restará será adaptação, reconstrução e memória. A humanidade pode parar um asteroide que destrói planetas? A resposta honesta é: depende. Depende de quando o veremos. Depende do tamanho. Depende da tecnologia. E, principalmente, depende de nós. Porque pela primeira vez na história do planeta, a vida na Terra possui algo que os dinossauros não tinham: consciência e a capacidade de reagir.